Boa noite a todos e a todas. Eu sempre que venho aqui tenho uma alegria muito grande no meu coração. Realmente, a primeira vez que eu vim aqui, eu era bem pequena. Ainda hoje perguntei para o Edmarzinho sobre aonde acontece a evangelização, né? Ele me mostrou o espaço e eu sempre fico lembrando. Eu vinha com 3 aninhos, mais ou menos, né? E isso aquece o nosso coração, porque o trabalho permanece, o trabalho continua, e se isso está acontecendo, é porque aqui a gente tem irmãos e irmãs de muita boa vontade e disposição para continuar essa tarefa do Cristo, continuar essa tarefa do bem comum. Hoje eu venho trazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre os propósitos e o sentido que nós encontramos em estarmos aqui, na existência, nesse momento. A gente sabe que não é à toa que estamos encarnados nesse período, com o mundo vivendo o que vive na nossa atualidade. Então eu dei o título para essa palestra de Viver faz sentido? É um título que já é uma provocação, né? Que já é uma pergunta. Será que viver faz sentido mesmo? Muitas vezes nós nos perguntamos, e muitas pessoas se perguntam, por que estamos aqui na vida nesse momento? Qual é a finalidade? Qual é o motivo para isso? O que somos? De onde viemos? E para onde vamos? São perguntas que a filosofia clássica já se fez, né? E que muitas vezes, quando nós estamos refletindo, nós também nos fazemos. Por que essa existência me apresenta estes desafios, essas pessoas que estão ao meu redor? Porque eu tenho essa família e não outra, esse trabalho? E isso tudo começa a fazer parte das nossas ideias, para algumas pessoas desde muito novo, né? Outras mais ao longo da caminhada terrena. Então eu usei como referência um livro de um autor chamado Leon Denis. Leon Denis, ele questiona sobre o sentido da vida em um livro chamado O Porquê da Vida. Também tem outros desse autor muito importantes para quem gosta dessa leitura filosófica da doutrina espírita, como, por exemplo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, alguns devem conhecer. Então eu vou usar a referência baseada no que ele questiona, no que ele traz e contribui para a nossa compreensão sobre esse tema. Qual é o sentido da nossa vida? Esse livro, O Porquê da Vida, foi escrito em 1885. Para a gente falar um pouquinho da história do Leon Denis, ele, aos 18 anos, tomou contato com o Livro dos Espíritos, era filósofo. Então se tornou adepto da doutrina espírita, numa época que o positivismo, o materialismo se exaltava. Então a gente entende que ele desempenhou um papel muito importante, até mesmo nesse campo das ideias, da filosofia daquela época, se destacando e se diferenciando. Não é fácil, né? Enfrentar críticas, se diferenciar quando o seu pensamento está muito distante ou além do pensamento de uma época. E ele foi essa figura. Então, ele também era membro atuante da maçonaria e desempenhou um papel importante na divulgação da doutrina espírita. Enfrentou críticas e também reações do catolicismo da época. Ele diz, em um dos trechos que eu fui recortando para trazer aqui, que para discernir o porquê da vida, para entrever a lei suprema que rege as almas e os mundos, é preciso se libertar de pesadas influências, desapegar de preocupações de ordem material, de todas essas coisas passageiras que encobrem o nosso espírito e que obscurecem os nossos julgamentos. É nos elevando pelo pensamento acima dos horizontes da vida que percebemos a verdade. Então, o que eu pretendo aqui? Que a gente pegue esse parágrafo e comece a analisar essas palavras, esses termos que ele dá aí um roteiro, né? Dá uma dica para a gente discernir ou entender o porquê da vida. Então, ele começa assim: libertar de influências pesadas. O que será isso? Desapegar de preocupações materiais. Aí eu fiquei lendo e pensando, tem jeito isso? Com os desafios todos que nós vivemos, né? Nós trabalhamos muito, nós temos muitos afazeres, inúmeras situações que nos rodeiam, e a gente pensa, como desapegar de preocupações materiais, de coisas passageiras, se a gente não consegue ver como passageiro aquele desafio?
Vamos pensar na gente quando enfrentamos um problema, ou seja, algo que para nós é um desafio, que é uma dificuldade. Às vezes a gente acha que aquilo vai durar para sempre. A gente tem dificuldade de acreditar que aquilo vai passar em algum momento, que é preciso manter a calma. A gente não acha calma dentro da gente para quando estamos enfrentando problemáticas, ainda que seja de ordem material. Pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão relacionada à saúde, algo que está acontecendo com alguém que a gente ama, e a gente então se vê preocupado. Preocupação é uma ocupação na nossa mente que acontece antes da coisa acontecer, ou antes daquilo se definir, né? Se resolver. E como a gente quer resolver coisas, é impressionante como a gente quer resolver coisas. Né? É difícil a gente passar pela vida deixando fluir de acordo com as experiências que nós estamos vivendo, que estamos compartilhando com muitos outros perto de nós e confiarmos. A gente atravessa uma situação desafiadora e a gente se questiona. Para que isso? Nossa, agora mais essa? Tá? E a gente vai se envolvendo naquela dificuldade, muitas vezes acreditando que não tem saída. Quando oramos, nós pedimos que nos livre do mal, que aquilo não nos acometa mais, que aquilo passe logo. Mas, quando a gente ouve aqui uma proposta do Leon Denis, pedindo para que a gente se liberte de preocupações, de influências pesadas, a gente tem que perguntar: o que na nossa vida está se tornando pesado? E aí a gente tende a achar que é o outro que é o peso, que é o outro que é o difícil, que é o outro que é o tóxico, que é o outro que é o problemático. Não é assim? A gente vai olhando ao nosso redor e encontrando muitos motivos de influências pesadas. Às vezes a gente também atribui a influência pesada a um desencarnado. Isso só pode ser coisa de obsessor. Né? E a gente, então, vai justificando. Por que será que as coisas estão pesadas? Será que sabemos o que nos influencia de forma pesada? E sabemos aquilo que nos deixa leve? Será que a gente tem essa diferença? Às vezes, os nossos pensamentos nos conduzem ao peso, ao negativismo, à desesperança, à falta de atenção a nós mesmos e de crença nas nossas capacidades. Será que, então, distinguimos o que nos faz bem e o que não faz bem? Será que a gente sabe escolher? Então, se eu já sei que tem algo que não me faz bem, eu evito aquilo? Eu digo não para aquilo? Pode ser uma comida, pode ser um lugar, pode ser uma conversa que está acontecendo no meu trabalho, que eu sei que não me faz bem. Será que eu estou preparada para dizer não a tudo aquilo que eu já sei que me faz mal? A gente ainda carrega uma distância entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente com o coração. E uma distância maior ainda entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Às vezes a gente sente de um jeito e faz, atrapalhado. Eu já sei que eu não posso dormir pouco. Quando vê, fico no celular até mais tarde e perco horas importantes do meu descanso. É um exemplo, muitas pessoas estão assim. Não é? Eu sei que eu não posso comer tal alimento. Mas é só um pouquinho. Mas às vezes aquele pouquinho é o suficiente para me fazer mal. Eu falo de coisas que são minhas e das pessoas que convivem comigo e que eu estou vendo os desafios, né? Então, às vezes, nos livrarmos de coisas pesadas, de influências pesadas, exige que a gente diga não àquilo que não acrescenta, que pesa, que não nos é benéfico. Porque influência pesada é algo que não nos faz bem. Será que nós dizemos não para tudo o que queremos evitar e sim para transformações de hábitos, de ideias, de relacionamentos, da forma como trabalhamos? Porque eu penso, se eu digo não para algumas coisas, eu posso dizer sim para muitas outras. Então, dizer sim para o hábito de me exercitar, por exemplo, dizer sim para o hábito de dormir cedo, ou de me alimentar melhor, ou de não estar convivendo em ambientes que eu acho que não me fazem bem. E a gente vai fazendo escolhas entre aquilo que a gente pode dizer sim ou não. Pelo menos essa foi uma forma que eu encontrei de entender o que o Leon Denis está me dizendo sobre não me influenciar, né, ou me libertar de influências pesadas, né? Pesos que eu trago para mim no dia a dia e que podem ser transformados. E sobre as preocupações materiais? Desapegar é o que ele nos pede. Desapegos são possíveis quando enfrentamos situações graves, como desemprego, problemas sociais, problemas de saúde.
O que pode nos sustentar em direção ao desapego? A gente vai encontrar em muitas outras leituras do Evangelho essa questão sobre o que é desapegar os bens materiais. Eu escolhi uma, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é Buscai e achareis. Eu vou ler o trechinho, eu gosto muito desse trecho, e eu sei que vocês já ouviram em algum momento, mas é algo que nos ajuda a encontrar um pouco de leveza e tranquilidade em relação a isso. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Quando eu escuto, eu sinto que tem alguém cuidando de mim, ainda que eu esteja desatenta, ainda que eu esteja distraída dessa caminhada, dessa jornada terrena. Quem é que está cuidando? Né? Tem um pai que alimenta esses pássaros e que, portanto, também me nutre com aquilo que eu vou em busca. Então, é uma lição para nós essa passagem do Evangelho. A frase nos diz muito claro, não ponhais inquietos pelo dia de amanhã. E é um desafio grande nosso, não nos inquietarmos com o que vem pela frente, não nos vermos ansiosos com o que está por vir ou acontecer. Essa lição, então, mostra um pouco do drama do existir humano. Temos muitos problemas relacionados à experiência terrena, mas que podem ser suavizados pela fé e confiança de que somos seres espirituais, vivendo uma experiência aqui na Terra. Ou seja, nós acreditamos que temos vidas sucessivas, que aqui é uma passagem, que é um percurso, um trânsito, que nos propõe o desafio de aprender a amar, de aprender a nos relacionarmos, de aprendermos, inclusive, a confiarmos. Então, livrarmos ou desapegarmos das preocupações materiais me faz pensar que é importante colocar algo no lugar disso. Então, que algo pode ser? Se eu tenho medo do que vem pela frente, se eu me inquieto pelo dia de amanhã, então eu tenho que reforçar a confiança, a fé nesse amanhã. Começando mesmo com a fé nas pessoas, nos recursos que as pessoas têm, nos recursos que nós próprios temos. As preocupações de ordem material citadas por Leon Denis são vistas como coisas que encobrem nosso espírito e obscurecem os nossos julgamentos. Então aqui eu vejo que ele nos convida à reflexão. Quando a gente se preocupa muito com o que é material, é como se ficasse escuro o nosso pensamento. Já viu? A gente fala, fulano ficou cego, né? Porque ele não enxergou. E assim acontece. Quando estou extremamente ansiosa, tensa, inquieta, o meu pensamento fica obscuro. Como que ele fica? Eu fico cega, eu não vejo as alternativas que possam ter na minha frente, eu não vejo caminhos que a vida vai mostrando. A vida é sutil para mostrar caminhos, né? São sinalizações, às vezes, muito sensíveis, né? Aquelas, assim, leves, mas a gente tem que ter olhos de ver. Então, são sinaizinhos que a vida vai mostrando de que pode ficar tudo bem, por exemplo, de que eu posso me acalmar ou me aquietar. Vivemos um mundo e um momento em que tudo é para ser consumido, aproveitado, usufruído. Queremos tudo ao nosso redor, à nossa disposição. A ideia no mundo atual é usufruir ao máximo. Afinal, trabalho muito, não sei o dia de amanhã, tenho que curtir e aproveitar. E esse pode ser um drama da nossa sociedade atualmente. Aproveitar, usufruir, então tem que ter tempo para muitas coisas. E, portanto, tem que envolver, às vezes, dinheiro para usufruir de tudo isso. E aí a gente se perde no meio dessa caminhada. Não seria o propósito desse nosso momento nos desligarmos daquilo que é pré-concebido, daquilo que parece que é o normal? Parece que é o que temos que buscar e desenvolver? Nós podemos ser nitidamente enganados por aquilo que consumimos, por aquilo que usamos o nosso tempo, por aquilo que a gente acha que é necessidade nossa.
Às vezes não é, mas a mídia mostra que é, outras pessoas, a cultura, a sociedade nos convence que é. Então seria importante nós nos afastarmos daquilo que é considerado sempre correto, definitivo, normal. Depois da pandemia a gente foi convidado a pensar no novo normal, né? E será que essa ideia do que é normal é algo que a gente deve perpetuar? Será que o que a maioria está fazendo é o melhor? Será que as pessoas que não são tidas como normais é que não estão num caminho um pouco mais conectado com elas mesmas? E se a gente for reparar isso, quando a gente escolhe um caminho diferente, a gente tem muitas críticas ao nosso redor. Nossa, o que é isso? Semana Santa, sábado de aleluia. Agora já fez toda a penitência. É dia de festejar, de soltar, de liberar. Já fez muito jejum, inúmeras coisas. É como se a gente precisasse viver essa experiência para nos transformarmos. Agora eu mereço. Olha, fiquei tanto tempo, sem fazer fofoca. Agora posso falar bastante nessa festinha, nesse encontro aqui de muita gente. Já tá bom, olha, fiquei quieto um tempo. Ou as comidas e outras propostas de jejum, que a gente faz. Então é importante refletir que, de alguma forma, quando a gente assume uma conduta de trabalho interior para evoluirmos, para melhorarmos como seres espirituais que somos, às vezes a gente precisa estar distante de alguns comportamentos, atitudes consideradas normais, modos de viver considerados normais. Hoje mesmo eu compartilhei uma publicação com meu filho que falava sobre os malefícios do álcool. E falava de um jeito que não é o jeito que usualmente os meninos vão vendo, Meu filho é jovem, vai fazer 20 anos, e isso faz parte do ambiente dele, A bebida alcoólica. E aí é um vídeo muito interessante, uma pessoa jovem falando a nível biológico o que acontece no nosso organismo. E porque nós não precisamos de álcool. Nem em pequenas doses, que às vezes não são recomendadas, não, mas sim um pouquinho é importante. E aí eu achei muito interessante, porque também falava que há uma parte da população e da parcela de jovens que escolhem não beber. E o vídeo começa com uma provocação em que a pessoa fala assim: vocês já viram que o álcool é a única droga que quando alguém não quer consumir, a pessoa tem que justificar por que não usa, por que não quer? Ele começa com essa provocação, achei muito interessante. Você vai numa festa, a pessoa te oferece: não, eu não quero, eu não bebo. Mas por quê? Como se isso fosse estranho. Então, aprendemos a consumir uma substância que não faz bem ao nosso organismo e achamos que está normal. O que tem? Não, trabalhei muito, agora é sexta-feira, sextou. E aí a gente, então, está envolvido no que nos acontece no mundo material e pode nos absorver. É preciso perguntarmos todos os dias, ouvirmos a nossa voz interior sobre a vida que estamos levando, se tem a ver com o propósito que queremos para nós mesmos. Estamos muito mais conectados com o externo do que com a nossa intimidade. Então, a conexão com o exterior está maior do que a conexão com o interior. E é importante refletirmos sobre qual o momento para a gente mudar esse caminho, mudar essa rota. Porque a resposta sobre o sentido da vida, que é uma questão que o Leon Denis se propôs, qual é o porquê da vida, qual é o sentido de tudo isso, faz sentido viver a minha vida? Vai vir de onde? Essa resposta vai vir de dentro de nós. Não é lá fora que vai nos ensinar como devemos viver. A gente pode aprender com muitos profissionais, a gente pode ler bastante, inclusive o Evangelho. Ali tem um roteiro. Mas se eu não olho para dentro de mim e não me descubro para encontrar qual é o meu recurso interno, as minhas habilidades, quais são, e como que eu trago isso a meu favor para evoluir, vai ficar difícil, porque eu vou continuar procurando fora de mim um caminho certo da felicidade, da vida com propósito e da vida com sentido. E aí, às vezes, o que é alegre, feliz para alguém pode ser muito diferente, do que é para mim. O exemplo do álcool revela isso, Para algumas pessoas, isso é o objetivo que ela traça para ela, para se desligar, para se descontrair, para festejar, para se alegrar. Então, de alguma forma, o propósito desse momento, eu entendo que é nos levar a aprender enquanto tivermos apenas a visão do agora. Dessa vida como única possibilidade, teremos uma visão limitada e talvez pessimista.
Então, quando eu penso em confiança na vida, confiança de que a vida não é apenas o material, que tem algo além daqui, que nós somos seres destinados à evolução e a uma vida ampla, espiritual, e o despertar da consciência para isso, nos ajuda a não sermos tão pessimistas ou mesmo a aceitarmos o que tem à nossa disposição como algo normal e bom para nós. Leon Denis também nos fala do papel da dor como despertamento. A gente já ouviu muitas vezes aquela frase que diz que nós aprendemos pelo amor e também pela dor, não é? É melhor que possamos aprender pelo amor, mas a dor ela nos é necessária em alguns momentos e é uma ferramenta educacional da lei divina. Então, nós sabemos que variadas experiências que temos, nós podemos agradecer a dor porque ela nos ensina algo. Claro que a gente agradece depois que passa muito tempo. Enquanto a gente está vivendo a experiência dolorosa, a gente não quer saber de agradecer, a gente quer saber de se livrar dela, né? Mas a dor é uma escola, ela nos ensina também que a gente vacilou um pouquinho da rota, mas a gente pode voltar. Tá? Então, se a gente prestar atenção e observar aquilo que a gente teme, aquilo que a gente se põe em sofrimento, a gente também vai encontrar um roteiro cheio de alternativas para a transformação. Leon Denis nos falou, em 1885, sobre a sociedade da época. Olha que curioso o que ele nos diz. Qualquer observador refletido não desconhecerá que a sociedade moderna para ele lá, 1885, atravessa uma crise. Profunda decomposição corrói a sociedade. Amor ao lucro, desejo dos gozos, tornam-se dia a dia mais aguçados e mais ardentes. Deseja-se possuir a todo custo. Todos os meios são bons para se adquirir o bem-estar. Fortuna, único alvo que julgam digno da vida. O egoísmo dos infelizes, o ódio, o desespero dos infortunados. A situação dos pequenos, dos humildes é dolorosa. E estes, muitas vezes, atirados às trevas morais, onde não vislumbram uma consolação, buscam no suicídio o término dos seus males. Ele disse isso em 1885 e ainda continua. O homem, ignorante do seu destino, é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente um caminho sem conhecer o ponto de partida e nem o de chegada, sem saber por que viaja, e então está sempre disposto a parar no menor obstáculo, perde tempo e se descuida do objetivo a atingir. Bom, quando ele traz essa narrativa da sociedade moderna da época dele, 1885, eu penso que é como se eu estivesse olhando para a sociedade atual, pelo menos aqui no Brasil. Vejo muito isso ainda, as pessoas perdidas sem saber o que estão buscando e por que estão. Eu sou professora da faculdade e aí eu fico observando os meus alunos, a maioria jovens, tem pessoas mais velhas também, mas a grande maioria jovem, e quando a gente questiona o que você quer fazer, como que você pensa em levar a sua carreira, a sua profissão, facilmente eles respondem, essa área é a área que está mais em evidência, é a área que tem mais mercado de trabalho, é a área que temos mais altos salários. Então, para mim não tem diferença entre ouvir um relato desse, do Leon Denis, para o que eu escuto agora. A busca é muito por isso ainda, pelos destaques, pela forma que você vai ter que desenvolver a sua carreira, por exemplo, para um fim desejado, que é o status, é o dinheiro, Então, quando ele faz essa comparação com o viajante, eu achei muito interessante isso. Não sabe o ponto de partida e nem onde quer chegar. Então, eu lembro de uma frase popular que fala, para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Então, é isso que a gente está se propondo a fazer das nossas vidas. Vida com sentido é isso? Ir para algum lugar que eu nem sei onde que é? Eu deixo a vida me levar. Então, tá bom. Então, eu vou ter que me contentar com o que a vida me mostra no dia a dia. Então, será que nós sabemos qual é o nosso destino? Nós sabemos que a doutrina espírita vai mostrar que nós somos destinados à perfeição, à evolução. Será que sabemos por que estamos viajando? Igual esse viajante que ele dá no exemplo, Será que a gente sabe? Por que eu estou viajando? Para onde eu estou indo? Viajo de forma consciente ou deixo no piloto automático? Quantas coisas nós fazemos automaticamente nos nossos dias? Muitas coisas, Nós não refletimos, saímos fazendo, tomando decisões, às vezes não escutando quem está ao nosso redor, Isso é muito diferente de viajar pela vida conscientemente. Quando não sabemos, então,
para onde vamos, podemos estar em vários lugares, qualquer lugar a gente aceita, qualquer pessoa a gente aceita, e de alguma forma continuamos infelizes, acreditando que não temos um bom destino para nós. E o pior é que nós espíritas nem podemos dizer que não escolhemos, né? A gente sabe da nossa responsabilidade. Estou atento aos sinais que eu encontro neste caminho para me dar uma orientação, um roteiro? Ou será que eu desisto da rota porque algo não saiu como eu esperava? Esses cachorrinhos estão animados, estão querendo alguma coisa, né? Então, olha, às vezes a gente não tem noção de onde nós queremos chegar e também, às vezes, a gente desiste daquela viagem, daquela caminhada, daquele propósito. Por que a gente desiste? Ah, não, mas eu já fiz aqui muito e não estou conseguindo o que eu quero, não está me saindo conforme eu esperava. Ah, não adianta. Então, às vezes a gente desiste porque tem alguma coisa que não está do nosso jeito, né? Será que eu tenho clareza os recursos que eu levo nessa viagem pela vida? Que recursos são esses? Recursos pessoais, nossas habilidades, nossa luz, né? Nossos talentos. Porque se eu estou numa viagem pela vida, eu tenho que olhar o que eu trago aqui na minha bagagem, na minha mochila, né? Que me dá clareza para continuar viajando naquele roteiro, naquele percurso. Tá? Então, quando a pessoa não reflete sobre os próprios talentos, as próprias habilidades, ela acha que ela não tem recurso, porque às vezes ela não é parecida com aquela outra pessoa. A outra pessoa teve sucesso, está avançando, olha, está feliz, está no caminho dela, achou o seu propósito. E eu? Quer dizer, eu continuo ainda com o olhar para o exterior, sem ver os recursos que eu trago, os talentos que eu já recebi, né? Conheço então esses recursos que estão dentro de mim, conheço a luz divina que está dentro de mim. No livro Fonte Vida, Emmanuel nos diz assim: és, contudo, uma árvore consciente, com independência, para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Quando eu vi isso, eu falei, que coragem eu desprezar uma bênção que eu recebi do Criador, né? Então, se os recursos que eu tenho, os dons, os talentos, são bênçãos, e eu não os utilizo, estarei eu desprezando. Será que a gente não faz isso quando a gente deixa de confiar em nós mesmos? Quando a gente acredita que a gente não dá conta de alguma coisa? Porque para caminhar na vida encontrando o propósito, eu tenho que acreditar que eu posso pelo menos dar os primeiros passos. Então eu tenho que entender que tem algo dentro de mim que me impulsiona para a evolução, para desenvolver. Se eu não acho esse algo que tem dentro de mim, eu entendo que eu não estou enxergando um dom, um talento que, de alguma forma, eu já conquistei. Quando achamos que não somos capazes de exercer a caridade, o amor ao próximo, às vezes a gente acha que não pode ajudar de forma nenhuma. A gente acha, não, mas a pessoa não está precisando tanto, né? Ou então, eu não sei o que fazer para ajudar. Está vendo? É outra forma da gente não reconhecer o amor que nós já temos dentro de nós. Agindo assim, não estamos desconsiderando a nós mesmos como espíritos destinados à perfeição? Então não temos nada de bom para doar para nós, para o outro? Não temos recursos para vencer as dificuldades? Mas aí seria algo muito injusto. Né? Colocar um ser para viver uma vida terrena com inúmeros desafios sem recursos internos? Não, aí não tem um Deus justo em tudo isso, né? Então todos nós, sem exceção aqui, temos condições de dar um passo além da realidade que a gente enfrenta hoje. Pode ser um passo bem curto, não tem problema. Vamos dar o passo e ver o que acontece. Um passo consciente, não é focado no resultado que eu já quero para amanhã. Um passo consciente e ver o que muda dentro de mim. Quando eu me sinto confiante de que eu posso fazer algo diferente, muda tudo. Eu posso dar um passo pequeno, mas eu falo, opa, né? Melhorou alguma coisa. Quero trazer também aqui uma fala de Jesus que diz assim, ele estava com os discípulos, né? E tentando conscientizar os discípulos do compromisso deles e que cada um tinha um dom e um talento, porque eles não se consideravam muito capazes de fazer o que Jesus fazia. Vocês lembram da história, né? Então eles estavam sempre questionando, não, mas isso não, né? É o mestre, eu não sei, eu não consigo, então isso é muito para mim, né?
Jesus então diz assim para eles: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus diz: vós sois o sal da terra. Para nada mais presta um sal sem sabor, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É muito bonito ver Jesus confiar naqueles discípulos, que estavam ali ao seu redor, apesar de saber que eles não eram perfeitos, e poder ouvir isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz. E aí a gente pensa e reflete: será que eu estou acendendo essa luz interna que eu tenho dentro de mim? Será que a gente dá valor àquilo que a gente já consegue caminhar e fazer pelo nosso bem, pelo bem do outro? Essa afirmativa, então, nos coloca diante da clareza do que é o processo da evolução. Evolução compreendida em conjunto, na família, no ambiente de trabalho, no convívio social. Assim como Cristo acreditava que aqueles apóstolos podiam continuar a sua tarefa, cada um com seu perfil, com a sua personalidade, e iam servir a muitos outros, nós também podemos confiar nas nossas próprias capacidades para mudar a realidade em que encontramos, não só para perseguir a mudança do outro, né? A gente quer muito mais que o outro ao nosso redor mude, mas a gente, muitas vezes, deixa para trás essa tarefa, achando que a gente não tem condições. Quero convidá-los a ver no outro, a possibilidade da nossa evolução. Convidá-los a viajar juntos para o aprendizado mútuo. Porque se a vida é essa viagem, em que a gente se esbarra em tantos desafios, quando a gente viaja de mão dada com alguém, na companhia de alguém, e a gente pode, de alguma forma, dividir esse peso, né? Como o Leon Denis falou no começo, e irmos nos desapegando daquilo que não serve mais, aí parece que torna mais leve a caminhada. Né? Quando a gente vê pessoas reunidas aqui nessa noite, pelo bem comum, né? Para que possamos estar nessa sintonia e vibração de amor ao próximo e amor a nós mesmos, a gente começa a ser mais confiante. Eu sei disso, quando a gente sai de uma palestra, quando a gente se dedica a um trabalho assistencial, quando a gente está com pessoas que partilham de um mesmo propósito, a gente sai fortalecido e acreditando mais que a gente pode. Né? Podemos fazer cada vez mais um pouco. Então a gente pensa, viver faz sentido? Que é a pergunta inicial que eu trouxe. E aí Leon Denis, então, no seu livro Depois da Morte, diz assim: recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o teu espírito partir dessa terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige os teus defeitos, modifica o teu caráter, reforça a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Ele é muito filosófico, muito poético até, mas nos mostra que quando a gente olha acima, vislumbrar o céu é isso. Né? A terra está cheia de dificuldades, de desafios que a gente tem que percorrer, senão não estávamos aqui. Mas vislumbrar o céu é, de alguma forma, estar atento a sinais que no dia a dia podem ser vistos com mais clareza, com mais amorosidade por nós mesmos. Pequenos detalhes, né? Se a gente treinar o nosso olhar, ele pode ficar mais apurado. E quando a gente pensa que olhar para nós e identificarmos o que a gente pode fazer aqui nesse momento, a gente pensa sempre em propostas de transformações. Encontrar aquilo que eu vim fazer é encontrar o sentido dessa vida. E não tem jeito de fazermos isso se não formos ao encontro de nós mesmos. Olharmos para aquilo que já damos conta como primeiros passos nessa direção. A gente pode aproveitar a época em que estamos também para pensar em
renascimentos e transformações. A Páscoa nos convida a isso. Transformações, renascimentos, olhar para a vida de forma diferente e para nós mesmos de forma diferente. E quem sabe assim encontrarmos mais sentido em tudo que a gente vive aqui. Ou até mesmo encontrarmos sentidos diferentes daqueles que encontramos até agora. Tem muita coisa para ser vista e descoberta, né? Renascer é isso, é ver diferente a realidade que nos acompanha. Que possamos, nesse espírito de leveza, de abertura para o novo, nos despedimos nessa noite. Uma feliz Páscoa para todos.